Você já passou vergonha na frente de alguém e ficou pensando nisso por dias, semanas, até meses? Ficou repassando aquele momento na sua cabeça, imaginando o que a pessoa ia pensar de você, como ela te julgou, como ela provavelmente contou aquilo pra todo mundo? Agora me responde uma coisa, você se lembra da última vez que alguém passou vergonha na sua frente? Você consegue se lembrar com detalhes? Consegue lembrar o nome da pessoa? Pois é, bem-vindo ao paradoxo mais libertador e mais doloroso da existência humana. Ninguém tá pensando em você, nem metade do que você imagina. Oi, meu nome é Amy e é sobre isso que eu quero falar hoje. Você não acha curioso que a gente vive basicamente numa prisão na nossa própria mente, uma prisão onde cada grade ela é levantada através do julgamento alheio? E sabe o que é mais irônico nisso? Essas grades elas nem existem de verdade, elas só existem na nossa cabeça. Quer ver como é verdade? Deixa eu adivinhar, você não posta uma foto porque você vê um pequeno defeitinho no seu olho que só você vê. Você não começa um projeto porque você acha que as pessoas vão pensar que você vai errar, que você vai falhar. Você não muda de carreira porque você imagina que as pessoas vão falar: ah, você viu aquela fulaninha que mudou de carreira? Como é que ela vai viver? A gente sempre pensa isso, sempre pensa que as pessoas estão julgando a gente. E nessa onda de julgamento, de achar que sempre estão julgando a gente, você não posta o que você pensa, você não fala o que você pensa, porque você acha que todo mundo vai estar te analisando, vai estar te julgando, vai achar que você é burrinha. Mas a verdade brutalmente honesta é que ninguém tá te analisando, ninguém tá pensando nisso, porque tá todo mundo ocupado demais pensando em si mesmo. Quer mais uma situação real que talvez você esteja vivendo? Você grava um vídeo e aí você fica 3 horas editando, porque numa parte do vídeo você piscou um pouquinho torto, e aí depois que você posta, você fica checando se tem comentário, se alguém notou, e aí você vê que teve poucas visualizações e automaticamente, já é uma porcaria, ninguém gostou. Mas sabe o que realmente aconteceu do outro lado? A pessoa provavelmente viu o seu vídeo enquanto scrollava o feed, achou legal, não achou legal, segundos depois ela tava vendo outro conteúdo e ela não tá na casa dela analisando que você piscou torto naquele segundo. Só você tá presa nisso. E a gente superestima absurdamente a nossa importância, principalmente na vida dos outros. A gente realmente acredita que as pessoas passam horas do dia dela analisando os nossos erros, mas a realidade é muito mais simples e muito mais solitária do que isso. Cada pessoa é protagonista da própria vida e na vida dela você é no máximo um figurante. E às vezes nem isso, tá? Às vezes você é só um extra na vida dele que apareceu por ali. E sabe o que a gente faz com isso? A gente fica atuando num teatro imaginário, onde a plateia que a gente criou na nossa cabeça é muito maior do que a plateia realmente real. Esse é um exemplo clássico, né? A gente tropeça na rua e a gente fica morrendo de vergonha porque um monte de pessoa viu, alguém até riu, e segundos depois a pessoa esqueceu isso antes de você se levantar, porque ela tem os próprios problemas dela, ela tá preocupada se a conta vai fechar no mês, se o relacionamento dela tá bom, se ela vai conseguir aquela promoção, se as outras pessoas vão julgar ela pelo que ela vestiu hoje, e ela não tem espaço mental para guardar a memória de você tropeçando. Pensa em quantas pessoas você cruzou hoje no mercado, na rua, nas redes sociais, você consegue lembrar de todas, você consegue lembrar do erro de algumas delas? Provavelmente não, mas você consegue se lembrar em detalhes dolorosos de cada erro que você fez hoje. A roupa que você escolheu que você achou que não ficou boa, a frase que você falou e depois ficou pensando, nossa, que porcaria. O comentário que você fez e ficou remoendo. Você tá vivendo isso tudo só na sua cabeça, sozinha, porque as outras pessoas nem notaram isso. E aqui vem a parte que me quebra. A gente dedica tanto tempo, tanta energia emocional, tanto sofrimento genuíno pra uma audiência que nem existe. A gente cria toda essa narrativa na nossa cabeça, onde a gente é o centro da atenção negativa de todo mundo, onde cada erro nosso é memorizado, é analisado, é arquivado, mas essa narrativa é uma ficção que só existe na nossa cabeça e muito cruel. E sabe o que é mais louco nisso tudo? Enquanto você tá sofrendo achando que o fulano tá te julgando, o fulano do outro lado tá sofrendo achando que você tá julgando ele. Então tá cada um preso na sua própria cabeça, imaginando aquele holofote que na verdade nem existe. Mas de onde vem isso tudo? Por que a gente se importa tanto com o que o outro tá pensando ou se o outro está nos julgando? Lá atrás, quando a gente vivia em tribos pequenas, ser rejeitado pelo grupo significava a morte literalmente. Então a gente desenvolveu esse mecanismo de hipervigilância social como se fosse um radar constante tentando detectar qualquer mínimo sinal de desaprovação. Porque a desaprovação significava literalmente se excluir do grupo e a exclusão significava não sobreviver. Só que a gente não vive mais em tribos de 50 pessoas, a gente vive em cidades de milhões, a gente interage com centenas, milhares de pessoas. E o nosso cérebro antigo, ele ainda
ainda não sabe lidar com isso. Então ele trata cada interação como se fosse uma questão de vida ou morte. Ele trata cada olhar torto como se fosse uma ameaça de expulsão do grupo. E então você posta uma foto, sente aquele aperto no peito, aquele medo irracional. Isso tudo é porque o nosso cérebro primitivo, ele tá interpretando, e se as pessoas não curtirem isso, e se as pessoas não gostarem, como se fosse algo de rejeição da tribo, porque rejeição era morte. É meio exagerado, mas é realmente isso que acontece no seu sistema nervoso. Só que a tribo agora são 500 seguidores que você nem conhece de verdade. E a morte é o quê? Menos like? Não ter comentário? Alguém não gostar? E daí? A gente sente uma ansiedade social na mesma intensidade que os nossos ancestrais sentiam quando havia um perigo por perto, mas o predador agora é a possibilidade de alguém achar a nossa opinião idiota, por exemplo. Então a gente ativa os mesmos sistemas de alarme para coisas que não são reais, para ameaças que não são reais. E a gente vive nesse estado constante de alerta, de medo, de paralisia. E sabe quantos pensamentos a pessoa média tem por dia? Entre 6 e 8 mil. E sabe quantos desses pensamentos são sobre outras pessoas de forma significativa? Uma fração bem pequenininha dela. Então a maior parte dos pensamentos de alguém é sobre eles mesmos, sobre suas próprias preocupações, suas próprias inseguranças, seus próprios medos. Então você manda uma mensagem no grupo e ninguém responde, aí você já fica paranoica. Será que eu falei alguma coisa? Será que foi besteira? Será que estão me ignorando? Será que ninguém gosta de mim? Será que eles me odeiam? E aí você passa a tarde toda se remoendo nisso com aquela agonia. Mas sabe o que provavelmente aconteceu? As pessoas viram a sua mensagem, continuaram rolando. A pessoa às vezes viu e não respondeu, ou pensou que respondeu mentalmente, porque elas estão ocupadas com seus próprios problemas. Então fulano tá preocupado com a apresentação de amanhã, o ciclano tá brigado com a namorada, o Beltrano tá preocupado na promoção, naquela entrevista que ele vai fazer amanhã. Ninguém tá dedicando uma energia mental pra dissecar cada coisinha da sua mensagem do grupo, só você. E aqui tá o verdadeiro peso disso. Você tá vivendo duas vidas, a vida real, onde ninguém liga tanto assim, e a vida imaginária, onde todo mundo vai tá te julgando o tempo todo. E você tá gastando mais energia emocional na vida imaginária do que na vida real. Então pensa comigo, ó, você lembra do que você comeu no almoço há 3 dias atrás? Você lembra do que você vestiu há uma semana atrás? Provavelmente não, você pode até lembrar, mas a maior parte do tempo a gente não lembra. E você acha que as pessoas vão se lembrar daquele dia que você falou alguma coisinha sem noção, que você postou uma foto que você não achou perfeita, que você tentou algo e não deu certo? A matemática não fecha, então se você não lembra dos seus próprios dias, por que os outros lembrarão dos seus? Então o que acontece quando a gente realmente internaliza isso? Quando você realmente aceita que ninguém tá pensando em você tanto quanto você acha que estão, você percebe que você tá livre para errar, porque ninguém vai guardar isso como você guarda. Você tá livre para tentar, porque o fracasso ele só existe na sua cabeça. Você tá livre para ser quem você é, porque as pessoas estão ocupadas demais, sendo elas mesmas, para julgar o seu próprio erro. Eu lembro quando eu comecei a criar conteúdo pro Instagram e eu criei um cenário, né? Fiquei imaginando o que as pessoas iam pensar, iam falar que eu era blogueirinha, e o que eu tava pensando. E aí, sabe o que eu fiz? Eu postei, continuei criando conteúdo, algumas pessoas se interessaram, novas chegaram, outras foram embora, alguns comentários e a vida seguiu. A metade das pessoas que eu achei que eu ia alcançar nem sequer deram relevância pro meu conteúdo. E a vida continuou seguindo. E eu percebi que todo aquele cenário, ele só tava na minha cabeça. Eu tava sofrendo de antecipação, de um julgamento que, na verdade, nunca veio na intensidade que eu imaginei. E isso não é triste, tá? E isso também não significa que você não se importe. Significa algo diferente, algo muito mais profundo. Significa que você é livre. Se as pessoas não estão te julgando quanto você pensa, então você pode fazer o que precisa fazer sem carregar esse peso imaginário. E olha só a ironia. Quando você para de se preocupar tanto com o julgamento das pessoas ou o que elas pensam, você se torna muito mais interessante, porque você se torna mais autêntica, você para de filtrar palavras, de filtrar pensamentos que as pessoas vão achar, e aí você realmente começa a ser quem você é, uma pessoa real, uma pessoa infinitamente mais magnética, porque você se tornou verdadeiramente você. Então da próxima vez que você se pegar paralisada ou com medo do julgamento, lembre-se disso, você provavelmente é a única pessoa no mundo inteiro que tá pensando naquilo. Aquela coisa que você falou e achou constrangedora semanas atrás, ninguém lembra. Aquele vídeo que você postou e achou que ficou ruim, as pessoas viram e seguiram a vida. Aquele erro que você cometeu, que você tem certeza que as pessoas notaram e ficam pensando naquilo, só você notou, só você guardou isso e só você tá sofrendo com isso.
Porque no fim das contas, cada pessoa é a estrela do próprio filme. E no filme delas, você é no máximo um figurante. Assim como no seu filme, elas são figurantes também. E não tem problema nisso, tá? E também não é egoísmo. É simplesmente a natureza humana para de viver refém de uma audiência que não existe. Para de editar sua vida para agradar pessoas que não estão prestando atenção tanto assim. E para de se punir por erros que só você se lembra. Ninguém liga tanto assim quanto você pensa. Isso não é uma notícia triste, é a notícia mais libertadora que você vai ouvir hoje. Porque se ninguém tá te julgando tanto quanto você acha que estão, você pode finalmente parar de se julgar. Você pode finalmente tentar fazer aquela coisa que você sempre quis. Você pode finalmente gravar aquele vídeo que você queria, falar a verdade e ser quem você é.